Olá pessoal, com esse vídeo eu vou dar início a uma playlist voltada à eletrônica básica. Então, nesse caso, nós vamos estudar os resistores. Qual é o efeito dele, né? Para que realmente eles servem nos circuitos. Então, esses aqui são os resistores. Em uma placa, são esses componentes aqui, ó. No caso, esse aqui é o nosso R9. Esse aqui é o R4 e assim por diante. Então, beleza. Agora, qual é o efeito dele, né? O resistor, ele é um componente que ele tem a seguinte propriedade. Ele tem uma dada resistência, que será igual à tensão que está em cima do resistor, sobre a corrente que ele está drenando. E isso aqui, ele é constante. Então, se você tem um componente que, quando você divide a tensão em cima dele pela corrente que ele está drenando, e não importa qual é a tensão, a corrente ela aumenta junto, de forma que essa divisão fique constante, você vai ter um resistor. E essa constante aqui que vai ser o valor dele. Por exemplo, 10 ohms, né? Se você tem um resistor de 10 ohms, significa que sempre a tensão vai ser 10 vezes maior do que a corrente que passa por ele. Ok? Que seria o quê? Digamos aqui, VCC igual a 10 volts. Necessariamente a corrente tem que ser igual a 1 ampere. E aí, dessa forma, dividindo a tensão pela corrente, nós temos 10 ohms. Ohm é o cientista, né, que estudou os resistores. Então, foi uma homenagem, né, a esse cientista. E aí ficou assim. E a unidade, né, o símbolo, é a letra grega ômega. Aquele mesmo lá do deus da guerra, né. Então, você pode colocar 10 ohms, se você quiser escrever por extenso, ou 10 ohms, né, 10 ômega, que é o símbolo, beleza. Então esse é o resistor, a propriedade dele é que ele tem a resistência ali, ele tem essa divisão aqui constante, e dessa forma a gente já pode usar para alguns casos, né? Por exemplo, o que a gente mais usa é o divisor, né? No vídeo anterior, em vídeos anteriores, a gente viu que se a gente tem dois resistores assim, eu posso dosar a tensão de saída, né, Vout, dependendo desses dois valores, né, do R1 e do R2. Então a gente jogou uma corrente aqui, e dessa forma a gente conseguiu encontrar a seguinte fórmula, né, que a tensão de saída será igual ao que? Ao R2, que é esse daqui de baixo, sobre a soma dos resistores, né, R1 mais R2, e tudo isso aqui vai multiplicar VCC, que é essa tensão que entra. Porque colocando um resistor diferente aqui em cima, eu vou mudar a corrente que essa dupla vai drenar. Mudando essa corrente, eu coloco tensões diferentes em cima do R2. Vejam só, se a resistência ela é igual à tensão sobre a corrente, então a tensão em cima do resistor, né, será igual a, esse I vai ao inverso para cá, então fica R vezes I, certo? Então como é que vai ser isso aqui? Essa tensão em cima do resistor, em cima do R2, tensão em cima do R2, será igual a... Da mesma forma a gente pode manipular. Porque se eu sei qual é a resistência e qual é a corrente, eu posso saber qual é a tensão em cima dele. Agora o que eu quero? Eu quero a corrente, certo? Quem é o resistor que eu quero saber a tensão em cima? R2. Então vai ser R2 multiplicando quem? A corrente, pessoal,
que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse I e jogar esse R para o outro lado dividindo. Então a corrente aqui, que vai circular, é igual a tensão sobre R. Quem é a tensão? É VCC. Quem é o resistor? É a soma dos dois aqui, ó, porque a corrente ela vai circular nos dois resistores. Então, no caso, a corrente vai ser igual a VCC sobre R1 mais R2, certo? E agora a gente consegue fazer. A tensão em cima do R2 será igual a R2 multiplicando VCC R1 mais R2. Porque isso aqui é a corrente. Como a gente tem dois resistores em série, a corrente é igual nos dois. Então a corrente é essa aqui, ó. Multiplicando a corrente pela resistência de interesse, né, que é o R2, eu tenho a tensão em cima dele. Então por isso que a gente coloca assim, né, a fórmula do divisor de tensão, que nada mais é do que a corrente multiplicando o resistor de interesse. Ok? Então esse daqui é um dos usos mais importantes dos resistores nos circuitos, né? A gente tem uma tensão e quer rebaixar ela, somente para poder jogar em algum outro circuito. Então a gente faz esse cálculo aqui, né? Coloca dois resistores e aí a gente tem uma tensão menor do que a VCC e essa tensão a gente pode calcular por meio dessa fórmula aqui, certo? Então nos próximos vídeos a gente vai começar a usar os resistores em outras funções. Beleza? Então até mais.